se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem de diante da tua face. Como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis, que nunca esperávamos, descias, e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, e dos que se lembram de ti nos seus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E já ninguém há quem invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas. Porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se um deserto, Sião está feito um deserto, Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam nossos pais, foi queimada a fogo, e todas as nossas coisas preciosas se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre essas coisas, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligiria tanto? Amém? Podem tomar assento. Que Deus nos dê graça na sua palavra. Amém? Vocês sabem que o profeta Isaías é chamado profeta messiânico, que não houve profeta para falar mais do Messias, mais de Cristo, com tanta clareza como ele. E quando você começa a ler Isaías, lá no capítulo 1, eu não vou pregar o livro todo, tá? É apenas uma introdução. Quando você começa a ler Isaías no capítulo 1, você vê que o tipo de profecia dele é exortativa, dura, rígida, bem pesada mesmo. Como dizia o povo lá no passado, lá daquele tempo deles, lá, o peso do Senhor. Era uma palavra pesada. Só que sempre no meio dessas palavras pesadas, ele trazia oráculos, profecias de consolação para o futuro. Então você começa a ler lá e logo nos primeiros capítulos ali ele vai trazer uma palavra falando sobre o Messias. Sempre uma palavra falando sobre o Messias. Então ele tem muito disso. Ele traz uma palavra dura, mas logo, logo ele traz uma promessa, uma consolação. E dentro desse texto que nós vemos aqui, o capítulo 63, um capítulo antes, ele começa com um curto oráculo, uma curta profecia, uma curta promessa de consolação, aonde ele fala sobre a figura de um homem que aparece como um homem guerreiro, que parece estar numa conversa com um atalaia, um mensageiro, aonde ele se apresenta diante desse mensageiro, e o mensageiro vê, analisa e olha e percebe que ele está com a roupa toda manchada, salpicada de sangue. E ali então começa um diálogo, são apenas 6 versículos, aonde aparece a promessa de um Messias guerreiro, que nos últimos dias há de se levantar em favor do seu povo. E ali então usa-se uma linguagem representativa, que está representada na nação de Edom. Quem que é Edom? Edom é parente do povo de Israel. É Esaú, é irmão, que num período histórico se mostrou
o maior inimigo de Israel. Presta bem atenção. Quando o teu irmão é teu inimigo, o negócio está feio. O negócio está bravo. A situação é caótica. Então, se o irmão é teu inimigo, quando Israel saiu do Egito, que ele estava fraco, o povo, os irmãos, entre aspas, aproveitaram para atacar os da retaguarda. Então é assim, gente que se diz irmão, que deveria trazer pão e água, quando vê o camarada faminto, vai lá e acaba de matar. Então, você vê que... Então, aqui, no capítulo 63, aparece esse homem guerreiro com as vestes salpicadas de sangue. Aí, então, é uma profecia onde se está se explicando para o povo humilde, que teme a Deus, que confia em Deus, que está acreditando em Deus, que tem uma esperança para ele. E essa esperança aqui está registrado num juízo vindouro. Que na realidade, o juízo vindouro é libertação para quem acredita em Deus, porém castigo para quem não acredita. Para quem espera em Deus, o dia do juízo de Deus é um dia de libertação, um dia bom. Por quê? Porque Deus trará o juízo sobre os inimigos. Então Edom é representativo. Ele representa todas as nações. E se você olhar em um certo sentido, os Salmos de número 2 fala sobre isso. Que Deus ungiu o seu Messias no seu santo monte, mas as nações, os reis da terra, não coloca o seu pescoço debaixo do jugo do Messias. Bem pelo contrário, eles se unem e dizem, sacudamos de nós as suas cordas. Nós não aceitamos o reino messiânico, nós não aceitamos o Messias. E isso não é somente o povo de Israel, é todo o mundo inteiro. Então note que dentro aqui de Isaías 63, esse Messias guerreiro, ele enfrenta e diz que ele enfrenta sozinho. Por que ele enfrenta sozinho? Porque as nações que deveriam estar colocando o seu pescoço embaixo do seu jugo, e junto com isso, ajudando e defendendo e procurando o bem de Jerusalém, eles estão fazendo o contrário. Eles vão contra o Messias e vão contra Jerusalém. Se você ler isso lá em Apocalipse, você no capítulo 19, você vai ver isso daí. Você vai ver de forma mais clara esse retrato, aonde todas as nações vão e lutam contra Jerusalém, luta contra a igreja. O mundo inteiro, com todos os seus governos, deveriam defender a igreja, porque defendendo a igreja, está defendendo Cristo. Mas o que os homens fazem? Luta contra a igreja. E nesse posto aqui, nesse ponto de vista, nesse modo de ver aqui, o Messias está sozinho. Por quê? A igreja está onde? A igreja está cercada, a igreja é vítima. A igreja não tem como se levantar e oferecer resistência. Aí então, o Cristo guerreiro se levanta sozinho, e aqui ele diz que ele fica admirado porque não tem ninguém com ele, por isso o seu braço lhe trouxe a vitória. Muito bem, mas isto é uma promessa para o futuro. Esse oráculo é curto, essa profecia é curta. Aí no versículo 7 do capítulo 63, ele vai começar algo que dentro de uma estrutura nós podemos chamar de um salmo. Na realidade, a partir do versículo 7, ele vai começar um salmo. Então, do versículo 7 do capítulo 63 até o versículo 12 do capítulo 64, é um salmo aonde ele está cantando um salmo para Deus, cantando ou orando, tanto faz a forma que você quiser, ou seja poesia, ou seja prosa, mas é uma poesia, um salmo para Deus. E dentro desse salmo aqui, ele não vai falar de futuro.
Os 6 primeiros versículos falam de futuro, escatologia, uma promessa para o futuro. Agora, ele vai falar de algo do passado. E ele começa falando algo do passado, usando alguns atributos de Deus. Quais os atributos de Deus que ele usa aqui logo no versículo 7 a seguir? Benignidade, bondade e misericórdia. São qualidades de Deus. E ele começa então, e ele atribui a bondade, a misericórdia e a compaixão de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, os feitos que Deus realizou no passado. Então ele traz um quadro, ele pinta um quadro que era de conhecimento daquele povo a que ele estava se dirigindo, o povo de Israel, que foram os beneficiários da bondade, misericórdia, benignidade de Deus. E ele então vai dizer, vai nos relembrar que o que Deus fez lá no passado foi por bondade, foi por misericórdia, foi por compaixão, porque Deus é verdadeiro. E Deus então realizou vários milagres. A passagem no Mar Vermelho, a passagem pelo meio do mar, as coisas que aconteceram, o Monte Sinai ardendo em fogo, tudo foi pela bondade, misericórdia, pelos atributos eternos de Deus. E ele vai então levar isso a um ponto aonde ele usa nesse texto aqui várias vezes a palavra antiguidade. O que é isso, irmãos? É uma maneira de se chegar a Deus e tentar fazer uma oração segundo as promessas de Deus, segundo o que Deus fez no passado. É apelar não para a nossa capacidade, mas para a bondade de Deus. É chegar diante de Deus e falar: olha, o Senhor foi bom no passado. Por que o Senhor não está sendo bom agora? O Senhor foi misericordioso no passado. O Senhor fez várias maravilhas no passado. E aí dentro dessa oração, você faz a pergunta: por que o Senhor não está sendo assim agora? E o interessante é que aqui dentro desse texto, dentro desse salmo aqui, o profeta que tem o ofício de falar da parte de Deus para o povo, ele toma uma atitude contrária. Qual que é a atitude contrária que ele toma? Ele deixa de ser o profeta que fala, ouve de Deus e fala ao povo, e toma o ofício de sacerdote, aonde ele fala em nome do povo diante de Deus. Mas por que essa inversão de posição? Por que inverte essa posição aí? Se você olhar dentro das Escrituras, o próprio Deus não gosta de fazer essas inversões. É que volte no passado, volte nesse tempo aí, e você vai encontrar os sacerdotes, o sumo sacerdote, não fazendo o ofício dele. Porque se ele estivesse fazendo o ofício dele, o profeta não precisaria fazer. O profeta ficaria somente com o seu ofício, que é ouvir de Deus e falar ao povo. Mas ele ouvia de Deus. E o que os sacerdotes e sumo sacerdote fazia? Perseguia os profetas verdadeiros. Aí chega um ponto que Deus então tem que inverter a posição de Isaías, e ele passa não somente a representar o quadro profético, o ofício profético, mas ele passa a representar o quadro de intercessor, que na realidade é um tipo de Cristo, porque Cristo é profeta e sacerdote ao mesmo tempo. E aí então você vai ver dentro de um linguajar desse salmo aqui, de uma oração, aonde ele começa a orar como se fosse o povo orando. Por quê? Porque ele está como sacerdote diante de Deus, representando o povo. Então ele leva a oração dele como se fosse a oração do povo de Israel. E essa oração está sendo baseada na antiguidade. Você começa a ler o Novo Testamento, a igreja primitiva, ou o Velho Testamento, os milagres, os acontecimentos. Você não começa a perguntar na sua cadeira: por que, Senhor, só naquele tempo? Por que não hoje? Por que não nesse momento?
Por isso que é importante trazer sempre a antiguidade ao nosso conhecimento. Nós não podemos esquecer das coisas que estão registradas, porque são para ensinamento nosso. Aí ele vai nesse estado de antiguidade, até que ele chega no capítulo 64, aqui, que fizeram a divisão aqui, e ele passa para o presente momento, aquele momento dele que para nós hoje, no nosso ver aqui, é antigo também, mas nós podemos trazer para o momento agora e dizer que a partir de agora ele vai falar de coisas do momento, do presente. Sabe por que ele vai falar de coisas do presente? Porque viver de antiguidade não é bom. É bom saber da antiguidade, mas viver somente daquela lembrança não é bom. Por quê? Porque nós temos uma profecia para o futuro, mas é profecia para o futuro, mas e o agora? Ora, o sábio Salomão disse assim, olha, que a promessa demorada enfraquece a alma. Existe uma promessa para o futuro, mas e o presente, e o agora, e o momento? É isso que ele vai fazer uma transição. Ele faz uma transição bem calculada, bem feita, que ele vai no futuro, traz uma promessa do futuro, fala das coisas antigas, mas e o presente, e o momento, e o socorro que eu preciso agora, e o socorro que você precisa agora, e o socorro que nós precisamos agora. Deus ouviu no passado, porque não ouve agora? Deus atendeu a oração no passado, por que não atende agora? Ah, eu tenho uma promessa, eu acredito na promessa do futuro, e devemos acreditar, mas e o agora? Porque se não formos atendidos agora, se não formos socorridos agora, não chegamos no futuro. Precisamos entender e compreender o agora, resolver a situação agora, e saber do problema agora. E quando ele entra no agora, quando ele entra no hoje, ele começa assim, ó, se fendesses os céus. Presta atenção que a oração dele agora deixa de ser uma oração de agradecimento, deixa de ser uma oração de louvor e deixa de ser uma petição, uma simples petição, mas passa para um momento de desespero, um momento de clamor, um momento drástico, que se Deus não agir, Senhor, é aquela coisa do salmista, esperei com paciência no Senhor, mas tem lugar que ele fala, Senhor, levanta-te em meu favor aí, levanta-te agora, porque senão o negócio vai ficar feio para o meu lado. Se o Senhor não se levantar agora, se o Senhor não fazer agora, se o Senhor não agir agora, amanhã vai ser tarde, tem que ser agora, tem que ser no momento, tem que ser no instante. E ele fala, ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem diante da tua face. Esse tipo de linguagem, que dentro do linguajar teológico chama-se metáfora, quer fazer comparações, ele está fazendo uma comparação e pegando emprestado lá do tempo de Moisés. Quando Moisés subiu no Monte Sinai, e lá em Deuteronômio ele explica e registra que o monte todo ardia em labaredas de fogo, o monte tremia, e o povo todo tremendo, e o próprio Moisés ficou tremendo, e o povo pediu para Moisés, Moisés, não deixe esse Deus falar conosco não, vai você, ouve e traz para nós. Esse é um tipo de linguajar que ensina para nós, que naquele tempo lá de Moisés e de Josué, Deus fez uma obra tão grande, que você vê lá Débora cantando, aqueles patriarcas cantando e usando esse tipo de linguagem, e você se pergunta, é literal ou é metafórico? Ou é uma comparação, ou é um símile? Você começa a pesquisar e começa a perguntar. Dentro do Sinai lá, dá para entender que houve algo literal, para o povo sentir, houve uma fumaça, houve um trovão, houve relâmpagos, tudo visível, mas o povo não viu Deus, e o povo temeu. Mas os inimigos, está escrito, que os inimigos ficaram todos tremendo, só de ouvir a mensagem do que Deus tinha feito no Egito, do que Deus tinha realizado no Egito, do que Deus havia
vinha fazendo com aquele povo. E o povo ficou tremendo, as nações ficaram tremendo. E agora ele traz para o dia de hoje, nesse momento, nesse instante, esse tipo de linguajar. Porque o fogo aqui não é, dentro desse texto aqui, não é aquele fogo interpretado por nós que vai dar emoção, que vai fazer a gente pular, não. Esse fogo interpretado aqui, trazido aqui como metáfora, é um fogo contra os adversários. São contra os inimigos. Esse fogo aqui, que ele está clamando, que ele está pedindo aqui, é um fogo de juízo contra os adversários. Contra os adversários que estão cercando Jerusalém, colocando Jerusalém a fogo, destruindo Jerusalém, destruindo o povo de Deus. E aí ele clama, ele vê a situação e ele começa a clamar. Olha para a situação da igreja. Nós precisamos pedir, nós precisamos clamar, nós precisamos pedir uma intervenção divina. Olha o pecado assolando, o pecado tomando conta, os erros tomando conta, tudo tomando conta, a falsa profecia, a falsa pregação. Cada vez mais as barbaridades acontecem dentro do mundo da mídia eletrônica. São bagunças e mais bagunças, são escândalos e mais escândalos. E nós então precisamos clamar. Senhor, se o Senhor fendesse o céu, se o Senhor abrisse o céu agora, se o Senhor descesse agora como desceu no Monte Sinai, com aquele fogo devorador contra os nossos inimigos, um fogo que vem para julgar, para colocar por terra tudo que se levanta contra aquilo que nós chamamos de evangelho, de palavra verdadeira, de palavra profética verdadeira, de crentes verdadeiros, de crente de caráter, de pessoas de caráter, de pessoas que dão exemplo antes de pregar. Ah, se fendesses o céu, Senhor. Traz moralidade. Traz moralidade. Sabe que às vezes a gente começa a olhar para o passado e às vezes dá saudade. Eu fico com saudade. Sabe, daquele tempo que eu chegava num lugar assim e uma pessoa falava um palavrão perto de mim e dali 2 minutos parava e falava, olhava para mim e falava assim, ué, mas você é crente? Me perdoa por estar falando isso perto de você. Sabe por quê? A luz que existe em mim e em você tem que ir lá e refrear o pecado que está nas pessoas. Tem que queimar o adversário. Não é aparecer diante do diabo e falar que você é forte, não. É você aparecer e o inimigo bater em retirada, porque você nem precisa mandar. A luz que há em você refreia ele, coloca ele por terra. Precisamos dessa luz, precisamos desse fogo, precisamos desse sal, precisamos bradar aqui como o profeta, se fendesse os céus e descesse, e os montes se escoassem diante da tua face. Como o fogo abrasador de fundição, que fogo que faz ferver as águas, para fazeres o teu notório, o teu nome aos teus adversários. Veja aqui que ele está fazendo uma oração, que às vezes você pensa hoje, às vezes você pega partes do Novo Testamento e até vai falar contra esse tipo de oração. Mas eu tenho que orar, pedir para Deus converter o camarada. Não, a gente coloca e pede para Deus converter, pede tudo isso, mas também a gente pede para Deus agir, sabe? Lutar em favor de quem é verdadeiro. Porque quando a gente vê a inversão de valores acontecendo, quem é preso, quem deveria estar preso está solto, e quem deveria estar solto está preso. Uma sociedade onde a inversão de valores opera. Quem deveria estar sendo colocado acima de tudo eram os crentes verdadeiros ali, mas eles estavam perseguidos. Por isso o profeta clama: Senhor, manda o teu fogo para fazer o teu nome aparecer. Sabe? É como a mãe da Marluce falava para ela quando criança, quando jovem: você vai para a igreja de crente? Ser crente é muito difícil. Não vai não, que ser crente é difícil demais. Mas hoje virou charme, virou moda, né? O negócio caiu na moda, entrou na moda aí. Misericórdia, vamos parar com isso aqui, não vamos nem entrar por esse lado aí. Vamos continuar aqui na palavra aqui. Versículo 3, quando fazia as coisas terríveis que nunca esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Presta bem atenção aqui, que nesse versículo 3 aqui, continua aquele pensamento de misericórdia, bondade
e benignidade. Por que Deus fez? Bondade, misericórdia e benignidade. Por que Deus continuou fazendo, mesmo depois do povo ter desobedecido a Deus e chegado até onde chegou? Misericórdia, bondade e benignidade. Tudo que Deus fez no meio de Israel, faz no meio da igreja, é pela sua bondade, misericórdia e benignidade. Pelos atributos de Deus, de misericórdia, de graça, de amor e de compaixão, que Ele opera no nosso meio. É para isso que Ele está apelando. Presta bem atenção aqui, que Ele não está apelando para uma justiça própria, mas Ele está apelando para a bondade, misericórdia e compaixão de Deus. E é isso que o texto aqui vai nos ensinar, versículo por versículo. Aí ele vai dizer no versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aqui no versículo 4, aqui, ele vai trazer o âmago, o centro do problema do povo na época. Que era o quê? Idolatria. Idolatria. Embora esse povo tenha visto tantos sinais e maravilhas, eles nunca deixaram de ser idólatras. E nos nossos dias? É diferente? A idolatria é o problema central da humanidade. Pega e vai estudar a história da igreja cristã. Sim, a igreja cristã, católica, apostólica, romana. Eles entraram pelo caminho de idolatria e lançaram a igreja de Cristo na idolatria, igual o povo de Israel entrou na idolatria. E o nosso problema que nós temos que entender e compreender aqui, que nunca nenhum Deus, com letra minúscula, trabalhou em favor do povo de maneira correta. Ah, tá bom, o camarada lá fez uma promessa por não sei lá que de entidade lá e recebeu. Mas olha para a vida deles. O camarada chega diante de você, não, eu acredito, sabe por quê? A Cida me atendeu. Mas olha para a vida dele e tenta fazer ele olhar para a vida dele. Atendeu no quê? Fez o quê? Fez uma obra de engano, tira uma doença e coloca outra pior. É isso. E tem uma, hein? A pessoa é abençoada através da oração dos verdadeiros crentes e o camarada vai lá e agradece a idolatria. Porque só existe algo de bom na terra. Primeiro, bondade, misericórdia e amor de Deus. E essa misericórdia sustenta uma meia dúzia de crente verdadeiro que traz a bênção para toda a terra, para que a terra não seja condenada antes do tempo. Quer ver isso? Pega o exemplo de João Batista. Por que João Batista foi enviado à frente de Cristo? Para que Cristo não viesse e ferisse a terra com maldição. Por isso ele trouxe o caminho aplanado para ter um mínimo de arrependimento entre os crentes verdadeiros, para que Cristo então se manifestasse sem destruir todo mundo. E até hoje Deus mantém essa terra ainda assim, usando crentes verdadeiros, que se coloca na presença de Deus. E aqui tem uma palavra de esperança. Deus trabalha por você, Deus trabalha por nós. Ele está querendo dizer para você assim, olha, mesmo todo mundo te perseguindo, mesmo você sendo criticado, mesmo parecendo que o teu trabalho é em vão, Deus trabalha por você. Vale mais você em pé do que o mundo inteiro perdido. Vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro condenado. Ah, dá para contar os crentes no dedo, dá para contar, mas vale mais esse número de crente verdadeiro do que o mundo inteiro perdido contra Cristo. Então Deus trabalha por nós, Deus trabalha por você, Deus age na tua vida, Deus vai lá com você, continua caminhando, continua de cabeça erguida, continua mesmo ninguém vendo, mesmo ninguém percebendo, mas continua brilhando.
continua brilhando no teu caminho, continua sendo verdadeiro, continua sendo fiel, continua acreditando, vai em frente, caminhe em frente, que há uma esperança para você. E aí ele vai dizer no versículo 5: saísse ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. O Senhor saiu ao encontro. Ele sempre saiu ao encontro dos fiéis, dos verdadeiros. Ele sempre saiu ao encontro dos que praticam. Presta bem atenção, esse praticar aqui aponta para uma coisa importante. Não somos perfeitos, somos praticantes. Ainda não chegamos na perfeição, por quê? Porque nós ainda não fomos glorificados. Se bem que em certos lugares, principalmente dos escritos de Paulo, nós somos chamados perfeitos. Sim, tem certos lugares da Bíblia que nós somos chamados perfeitos, que os verdadeiros crentes são chamados de perfeitos. São. Mas de um outro lado, nós precisamos colocar essa perfeição na doutrina da glorificação. Quando Cristo voltar, nós seremos realmente como Ele é, como está escrito no capítulo 3 da primeira carta de João. Porque assim como Ele é, nós o veremos. E a nossa vida está escondida com Ele. E quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele é. E nós temos essa esperança. Por quê? Porque Cristo saiu, Cristo veio, Deus veio ao nosso encontro, porque nós estamos praticando a verdade. Estamos colocando em prática a verdade. Ouvimos a palavra e procuramos colocá-la em prática. Se há um tropeço, esse tropeço não é voluntário. Esse tropeço é algo um acidente de percurso. Mas vem o Espírito Santo, vem a palavra e nos corrige, vem a palavra e nos coloca no lugar, vem o puxão de orelha e nós aceitamos o puxão de orelha e nos arrependemos e voltamos para o caminho. Por quê? Porque Ele veio ao nosso encontro. Aí ele vai dizer assim: eis que te iraste. Aqui entra o problema sério, que ele introduz agora nesse salmo, que é o pecado. Por que Deus está irado? Por causa do pecado. Aí ele diz assim, porque pecamos, neles há eternidade. Neles o quê? Nos caminhos de Deus existe eternidade. Aqui está no plural, porque ele citou 3 atributos de Deus: bondade, benignidade e misericórdia. O que ele está dizendo aqui? Que esses 3 atributos de Deus são eternos. Ou seja, diga-se de passagem, todos os atributos de Deus são eternos. Por quê? Porque atributo é uma qualidade. E qualidade, se é de Deus, é eterna. Porque sempre existiu com Ele. Porque se fosse algo que Ele adquirisse no meio do caminho, então Ele não seria perfeito. Mas como Ele é perfeito, todos os atributos dele são eternos. Por que existe salvação em Deus dentro desse ponto de vista aqui? Porque o caminho dele é eterno. Os caminhos dele são eternos, a bondade de Deus é eterna, a misericórdia dele é eterna, a verdade dele é eterna. Então, porque é eterno, nós somos salvos eternamente. E aí agora ele vai lidar com o problema do pecado. Ele vai lidar com o problema do pecado. Aí ele vai dizer no versículo 6: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Presta bem atenção aqui que ele está fazendo uma oração. Ele continua na linguagem representativa, representando todo o povo. E ele se coloca junto com o povo como pecador. Ele não se coloca como justo, como uma pessoa correta, perfeita. Não, ele se coloca diante de Deus como um pecador. É isso que nós devemos reconhecer. É isso que nós devemos fazer diante de Deus. Nos colocar diante de Deus como pecador. O problema do pecado precisa ser resolvido. Para Deus atender, para Deus dar uma resposta, para a oração ser ouvida, o problema do pecado tem que ser resolvido. Salmo de número 59. Salmo não, Isaías capítulo 59. Ele começa Isaías 59 dizendo assim: a mão do Senhor não está encolhida, os ouvidos do Senhor não estão tapados,
Mas o que faz separação entre vocês e Deus? É o pecado. O problema do pecado tem que ser resolvido. Sabe que dentro de uma linguagem, principalmente a linguagem brasileira jurídica, quando o réu contrata um advogado, dependendo do advogado, ele ensina o réu a contar um monte de mentira diante do júri, diante do juiz. Qual que é a estratégia do advogado? Se você falar a verdade, mesmo que o juiz queira te libertar, ele tem que te condenar porque você é um réu confesso. Então você não pode ir lá dentro de um modelo jurídico lá ser réu confesso. E aí o advogado ensina o camarada a praticar um monte de mentira diante do juiz. Sabe que nós, de uma maneira infantil, pensamos que podemos usar esse método diante de Deus. E sabe como que a gente esconde os nossos pecados diante de Deus? Com coisas corretas, com boas obras, fazendo coisa boa. Você pega um camarada aí, líder de gangue, que você quiser aí, presta atenção que eles fazem assistência social, não faz? Para quê? Para enganar. Com o intuito de enganar, e coitado de quem pega a assistência social deles. Está enrolado para o resto da vida. Só sai de lá morto. Ou então aconteceu um milagre. O que ele vai falar aqui nesse texto aqui, o profeta Isaías? As nossas obras, as nossas boas obras, são como trapo de imundícia. E para falar sobre isso aqui, a gente pode pegar como que no Velho Testamento, como que uma pessoa se tornava imundo diante de Deus. Vamos supor o exemplo do leproso. Porque às vezes gostamos de pegar aí o sexo feminino, mas vamos pegar alguém que tanto fazia ser do sexo masculino ou feminino. Leproso ou leprosa. Quando a pessoa se tornava leprosa, tinha que ser banido do arraial de Israel. Tinha que ser colocado fora da cidade, fora do convívio. Por quê? Porque a lepra tornava ele imundo. E aí o profeta olha para tudo que eles estão fazendo de bem, fala assim, olha, as nossas justiças são como trapo de imundícia. Nós estamos atolados tanto no pecado, mas tanto no pecado, que as nossas boas obras não tem mais nada de bom nela, não tem mais nada sã nela. A lepra tomou conta de tudo. Sabe que existia um tipo de lepra que tomava conta do corpo humano e tomava conta da casa também. Tudo ficava imprestável. Nada prestava para nada. Tinha que colocar fogo na casa. O cara tinha que sair, a casa dele tinha que ser colocado fogo, dependendo do tipo de lepra. E assim o pecado aos olhos de Deus faz uma divisão, nos coloca longe de Deus. Então o problema do pecado tem que ser tratado. Tem que ser, não pode fazer igual advogado, vai lá e mente para o juiz, não, vai lá e fala a verdade para o juiz. A única maneira de nós termos a justificação de Romanos, que está escrita lá em Romanos, é chegar diante de Deus e falar, olha, eu sou digno de condenação, me dá a tua graça, a tua compaixão. Se eu entrar pelo caminho da graça, eu entrar pelo caminho da compaixão, da bondade e da benignidade, eu estou andando a metade do caminho, já o caminho inteiro. Por quê? Porque eu vou partir para a confissão verdadeira. E não esconder, não fazer igual os nossos primeiros pais, Eva e Adão, que ao ver que estavam nus, fizeram para si folhas, aventais, de uma árvore qualquer lá que eles pegaram. E Deus olhou para aquilo e falou, ó, isso não serve. O que Deus fez? Vestiu eles com pele de um animal, já simbolizando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É a roupagem de Cristo que nos cobre, é a justiça de Cristo que nos torna aceitável diante de Deus, é o sacrifício dele, é a expiação dele. É o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário que nos torna limpo diante de Deus. Nós temos que tratar com o problema do pecado para ser ouvido. Para fazer mudança, para fazer diferença, nós temos que tratar com o problema do pecado.
E ele vai dizer aqui então: e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então o pecado vem e leva o camarada como se ele fosse uma folha. Sim, o ser humano fora de Cristo é escravo do pecado. Se o Filho não vos libertar, vocês não vão ser livres. Porque vocês nasceram sob o pecado, são escravos do pecado, são filhos do pecado, são herdeiros do pecado, são herdeiros de uma morte eterna. Se Cristo não libertar, vocês não vão ser livres. Precisa de Cristo. Nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. E aí ele vai dizer no versículo 7, e já ninguém há que invoque o teu nome. Mas interessante, né? Não parece uma contradição? Ele não estava orando em nome de todo o povo, e agora parece que cai a ficha dele, né? Será que eu estou fazendo algo em vão aqui? Porque não tem ninguém orando. Marca um churrasco e lota de gente. Marca oração, conta no dedo. Será que vale a pena orar? Será que vale? Porque olha, e já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas. Nós precisamos nos colocar na brecha. Nós precisamos tomar postura. Nós precisamos deixar de brincar de ser crente de verdade. Crente verdadeiro. Partir sim para intercessão, para confissão. Confessar os nossos pecados, confessar os nossos erros, admitir que somos fracos, que somos falhos, que precisamos do perdão de Deus, que as nossas boas obras não passam de migalhas na presença de Deus, que se Deus vai pagar algo para nós, Ele vai pagar por graça e não por mérito. Não existe mérito diante de Deus, existe pagamento por graça. Aonde nós recebemos a salvação gratuitamente, somos colocados para trabalhar na obra de Deus e recebemos um pagamento não por mérito, mas por graça. Sabe por que é por graça? Porque você está aqui porque foi colocado pela graça. E eu e você não merecemos trabalhar na obra de Deus, mas por graça estamos trabalhando na igreja. Você está trabalhando na igreja, eu estou trabalhando na igreja, e vamos receber um pagamento por graça. Versículo 8. Agora ele vai mudar a linguagem. Ele saiu da metáfora do fogo, passou pela metáfora do trapo de imundícia, agora ele vai entrar na metáfora do barro e do oleiro. Aonde ele diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Olha, no versículo 7 ele reconhece que não há ninguém, que não há um justo sequer diante de Deus, incluindo ele. Mas ele se atreve a dizer assim: mas agora, Senhor, o Senhor é o nosso Pai. Foi o Senhor que chamou Abraão, foi o Senhor que chamou os homens, os patriarcas lá no passado. Foi o Senhor que chamou a igreja, foi o Senhor que disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O Senhor é o nosso Pai. Apesar da gente ser desnaturado, apesar de não parecermos contigo, mas ainda assim o Senhor é o nosso Pai. Apesar de a nossa vida não estar representando, apesar de nós não estarmos parecidos com você, eu ainda vou dizer que o Senhor é o nosso Pai. E sabe de uma coisa? O Senhor é o nosso Pai. Além de Pai, o Senhor é o nosso oleiro. E nós somos o barro. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, nós estamos todos quebrados. O teu povo está todo quebrado. Esse povo quebrado serve para quê? Só para ser jogado fora. Só para jogar fora, não presta para mais nada. Mas o Senhor é oleiro e é Pai ao mesmo tempo. E como oleiro, Senhor, o Senhor não vai jogar o teu povo fora. O Senhor vai pegar os cacos do teu povo e vai formar ele de novo. Essa é a esperança do profeta. Essa é a nossa esperança na igreja. Apesar da igreja ser errada, apesar de ser o errado, apesar de eu e você não valermos nada, mas nós temos um Pai, nós temos um oleiro, e Ele vai trabalhar o barro, Ele vai agir no barro, Ele vai trabalhar na minha e na tua vida, e Ele não vai jogar a gente fora não. Sabe por quê? Porque
os caminhos dele são eternos, porque os atributos dele são eternos. O Senhor é o nosso Pai. Nós somos o barro, o Senhor é o oleiro. Nos molda a tua maneira, quebra a minha vida e me faz um vaso novo, diz o corinho antigo. Me faz de novo, Senhor. Me dê uma chance, me dê uma nova oportunidade na tua presença. Esquece dos meus pecados do passado, esquece dos pecados da igreja do passado, esquece dos pecados do teu povo lá na antiguidade, esquece do meu pecado agora, da igreja no momento. Esquece, Senhor. Joga eles para bem longe de ti, olha para a tua graça, olha para a tua misericórdia. Vamos nos voltar para a paternidade de Deus. Deus é o nosso Pai, Ele está querendo nos perdoar, Ele está querendo agir em nosso favor. Uma coisa que Ele apenas pede: humildade. Reconheça o teu pecado, reconheça o teu erro, reconheça de onde caísse, levanta-te, te coloca em pé e eu vou falar com você. Tenha uma atitude de arrependimento, tenha arrependimento verdadeiro na tua vida, se arrependa de verdade, se volte a Deus com sinceridade, não somente quando o rei o canta e se volta para Deus com mentira, como o povo de Israel fazia. Mas veio a repreensão, se converte, se corrija, aceita a repreensão na tua vida e muda de vida, muda de atitude. Muda os teus pensamentos, tenha uma nova vida, nasça de novo, busca a Deus, se volte para Ele de verdade com um coração sincero. É isso que Ele está ensinando. Pois nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Nós somos criados por Deus para as boas obras, está escrito lá em Paulo, que nós fomos criados em Cristo para as boas obras. O Senhor é o nosso oleiro. Nós temos o Espírito Santo, Jesus faz tudo por nós, e nós estamos aqui humildemente lidando com o problema do pecado. Tem que agir. Cristo falou assim: olha, se a tua mão direita te escandalizar, corta ela e lança bem longe de você. É melhor você entrar no céu faltando uma mão do que tendo as duas mãos ser lançado no lago de fogo. Por acaso Jesus está ensinando a mutilação ali nesse linguajar dele? Não, ele não está mandando você se mutilar. Ele está mandando você tratar o pecado com dureza, mesmo que doa. Lidei há algum tempo com viciados em droga. Para o camarada deixar a droga, você está pensando que tem oração forte, reza braba? Não tem nada disso não. Está pensando que tem um toque lá, um toque de cordão lá? Não, camarada, depois que entra naquela vida lá, para ele largar, ele tem que cortar a mão mesmo. É doído, tem que cortar na carne, tem que sentir a dor na carne. Lutar contra o pecado, como está escrito lá nos Hebreus, né? Vocês ainda não resistiram até o sangue lutando contra o pecado. Sabe, ali os leitores do escritor aos Hebreus estavam perdendo tudo, estavam sendo deserdados, e ele pega e escreve uma coisa dessa para eles: olha, vocês estão perdendo tudo, mas vocês ainda não derramaram sangue lutando contra o pecado. Você olha para a sua luta aí, mas você já derramou sangue por amor a Cristo? Olha para os irmãos perseguidos lá nos países da África lá. Você suportaria um dia sendo crente lá na África? Olha a dureza que nós temos que enfrentar, a seriedade que nós temos que agir contra o pecado. É sério, a mensagem é séria. Aí ele vai continuar a oração: não te enfureças tantos, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Nós somos o povo de Deus. Não se enfureça tanto, Senhor. Tenha misericórdia. Enquanto há vida e esperança, tenha misericórdia. Tenha compaixão. Eu tenho um sobrinho preso. Enquanto ele não morreu, eu vou estar orando por ele. Se ele morreu, pare de orar. Faz igual Davi. Enquanto a criança estava viva, ele estava orando e jejuando. Depois que morreu, ele parou. Mas enquanto estava vivo, enquanto há vida, tem esperança. A igreja está viva, você tem vida, nós estamos vivos, nós estamos orando. Não te enfureças tanto, Senhor. Se tu olhares todas as iniquidades, quem subsistirá, ó Deus? Diz o salmista. Se Deus olhar todos os erros, não escapa ninguém. Ele precisa
muitas das vezes, fazer vista grossa para nós, para a gente continuar em pé. E assim nós devemos continuar andando. Aí ele vai trazer à tona, então, o problema que está acontecendo, porque é um problema atual, na época dele lá. Versículo 10. As tuas santas cidades tornaram-se um deserto. Sião está feito um deserto. Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam nossos pais, foi queimada a fogo, e todas as nossas coisas preciosas se tornaram em assolação. Presta bem atenção aqui, que no versículo 10 e o versículo 11, estava acontecendo algo contrário do que ele pediu no versículo 1 do capítulo 64. No capítulo 1 ele pediu para que Deus viesse como fogo contra os adversários. Mas na realidade, o fogo estava queimando quem? O fogo estava queimando Jerusalém. Ele queria que Deus viesse como um terremoto, quebrando os montes, quebrando os adversários. Mas quem que estava sendo sacudido e quebrado? Jerusalém, o povo de Israel. O fogo, na realidade, a ira de Deus, estava ardendo dentro de Jerusalém. Estava ardendo dentro de Jerusalém por causa do pecado. Porque se Deus, olha, aí como diz Pedro, se Deus não poupa nem a igreja, pelo contrário, ele começa o julgamento dele pela igreja, aonde vai aparecer o ímpio e pecador nessa história? Então nós pedimos fogo, muito bom, só que o fogo começa em nós. Nós pedimos purificação, a purificação começa em nós. Nós pedimos paciência, me dá paciência. Deus levanta um camarada bem enjoado na tua presença para você aprender a ter paciência. Está vendo o pastor? Foi pedir uma coisa lá, Deus levantou o ímpio para falar com ele. É para envergonhar. É para isso, é para cair a ficha e você falar, olha, só a graça de Deus na minha vida, só a misericórdia de Deus na minha vida, só a compaixão de Deus na minha vida. Aí ele traz esse problema diante de Deus e fala assim, olha, conter-te-ias tu ainda sobre essas coisas, ó Senhor? O Senhor vai se conter, ó, o Senhor vai ver todo esse povo fazendo tudo isso contra Jerusalém, o Senhor vai ficar quieto? Deus, o Senhor vai ver o inimigo se levantando contra a igreja, enfraquecendo a igreja, envergonhando a igreja, e o Senhor vai ficar quieto? O Senhor não prometeu na tua palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Senhor? O Senhor vai ficar quieto? O Senhor vai se manter inerte diante de tudo isso? Porque em última análise, eles estão derrubando o teu templo, derrubando a tua igreja, derrubando o teu povo. Eles estão contra você, Senhor. Aí ele faz essa primeira pergunta e faz a segunda pergunta. Ficarias calado e nos afligirias tanto? O Senhor vai ficar calado? Não vai falar nada em nosso favor? E aí você, como um bom pentecostal que sabe fazer hermenêutica do texto, você vai continuar em casa lendo o capítulo 65, e você vai ter a resposta para essas duas perguntas. Porque você sabe fazer hermenêutica, você sabe fazer lá, pegar o texto, ler um pouco atrás e ler um pouco na frente para ver o contexto geral. E dentro do contexto geral, Deus vai responder essas duas perguntas do profeta. Mas vai responder de que jeito? Da maneira de Deus. E qual que é a maneira de Deus? Vai punir quem é culpado e libertar quem é inocente. Você pode continuar lendo no 65 ali. Você, como bom hermeneuta, sabe fazer hermenêutica, interpretação do texto, você vai ver isso daí. E até o capítulo 66, ele vai continuar no mesmo assunto, dizendo, olha, Deus salva realmente quem é fiel, quem é sincero, quem é verdadeiro, e pune quem é culpado. Os idólatras do povo de Israel iam ter a recompensa que era lhe devida. Recompensa de juízo final, de condenação. Mas quem deixou os ídolos de lado e continuou no sofrimento, sofrendo por amor a Deus, vai ter a grande recompensa no final. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.